Olá, minha gente, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Lacerda. Estamos aqui em mais um vídeo para demonstrar para vocês como a nossa matéria se aplica na prática. E, infelizmente, esta prática não será tão bacana, né? Geralmente eu trago aqui exemplos do dia a dia, exemplos normais e tal. Desta vez utilizaremos, infelizmente, a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, praticamente no estado inteiro, com as enchentes, né? Com o que aconteceu em relação às cidades, né, que simplesmente desapareceram lá, né? Nosso intuito aqui, claro, é a questão técnica, né? Trazer para vocês o que acontece no nosso dia a dia, porque amanhã é um novo dia, então a gente tem que cuidar disso aí, não pode ficar esperando que as coisas aconteçam naturalmente, né? Naturalmente só as enchentes mesmo. Agora vem a ação do Estado, das pessoas, para tentar sanar essa situação. Eu vi nos últimos dias, né, pessoas voluntárias ajudando lá no pessoal, principalmente aquela ajuda mais instantânea, que é o resgate de animais, resgate de pessoas, a questão da coordenação do alimento, da distribuição e tudo mais. Isso é muito legal, isso é imprescindível, na verdade. Só que no futuro, pessoal, é preciso que tenha algo muito maior no sentido até de magnitude financeira. É preciso que haja reconstrução, pavimentos, estradas, escolas, materiais, a questão da prevenção, da restituição dos lugares, tudo isso é muita grana, então é preciso ter o orçamento, né, literalmente, pronto para isso aí que vai acontecer. Obviamente, não teria como ter planejamento para isso, mas agora vai acontecer uma ação corretiva e, claro, uma ação também preventiva para que no futuro aconteça, se acontecer alguma coisa desse tipo, né, que aconteça de forma muito menos grave, ok? Bom, em relação à administração financeira e orçamentária. Bom, existem várias ferramentas para que o governo se utilize para sanar as situações ou sanar boa parte das situações dessa tragédia que aconteceu, esta e outras tragédias, tá? Muita coisa também pode acontecer de forma natural ali no dia a dia, que acontece um duplo twist carpado hermenêutico ali, ou seja, uma interpretação nova sobre uma regra que possa usar o orçamento para sanar tal situação. Esse é o nosso intuito, trazer para vocês o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, associando a nossa disciplina aqui, como a nossa disciplina é utilizada nessa situação tão insólita, né, tão incomum, que é um estado inteiro está debaixo d'água por uma questão de enchente, ok? Beleza, pessoal? Aqui está a parte 1, porque vão ter várias partes, né, vão ter vários vídeos aqui para a gente trazer algumas características, algumas soluções para essa situação, tá? Pessoal, a gente está aqui uma foto aqui do Rio Grande do Sul, né? Foto tirada de maio de 2024, no olho furacão do negócio aqui. Você percebe que não é um bairro, né? Não é um bairro aqui não são dois bairros, não é o centro da cidade. É a cidade inteira, né? Que está debaixo da água, tá? Aqui está o rio, né? O rio subiu e caiu água para tudo que é lugar aqui. Então, assim, por exemplo, prédios ficaram, beleza, né? Mas as estradas aqui, ó, né? E a parte de subsolo, né? E a padaria aqui, ó, a padariazinha aqui, ó, que esse pessoal compra aqui, ó, foi destruída. Então, não é só o prédio que fica, o prédio tá tudo bem, não teve problema e tal. Beleza, mas quando você for morar no prédio, você vai ter que comprar coisas no supermercado, né? Vai ter que andar nas estradas, vai ter que ir nas escolas, tá tudo acabado, pessoal. E aí, essa magnitude, como eu falei para você, aqui tem os voluntários ajudando e tal. Esses voluntários ajudam nessa instantaneidade, nessa questão da tempestividade. Maravilha, imprescindível a ajuda das forças públicas, das forças privadas e dos voluntários também. Só que quando for reconstruir, é preciso ter o orçamento. É preciso ter a máquina pública. Não tem jeito, não tem pra onde correr, tá? Tem que ter a máquina pública aqui, porque senão a coordenação, a velocidade pode sucumbir, principalmente a questão da coordenação. Tem que ter uma autoridade, digamos assim, para fazer esse tipo de reconstrução nesse nível aqui, né? Então é onde entra a nossa disciplina AFO, mostrando para você que a nossa disciplina está no dia a dia das pessoas para reconstruir, inclusive, situações nesse nível aqui. Pessoal, assim como na pandemia da Covid-19, as enchentes no Rio Grande do Sul têm magnitude abissal. Você vê que a pandemia foi agora, aqui, há 4 anos, e foi uma coisa assim inimaginável. Parecia que a gente estava num filme, né?
não abarcada, portanto, pelo sistema normal orçamentário. Não tem como você colocar no orçamento, vamos colocar no orçamento 100 bilhões de reais para reconstruir um estado que vai estar debaixo da água. Não tem como você prever isso, tá? Então, quais são as medidas possíveis, legais principalmente, e urgentes adotadas pelo Estado para sanar tal tribulação na vida das pessoas, retomando as condições anteriores? Quais são os mecanismos que o Estado tem? Muitas delas já pré-determinadas e outras que vão aparecer no dia a dia, porque tem muita lei que é editada ali no dia a dia para poder sanar essa situação. Bom, uma das coisas mais importantes que a gente tem é a questão do orçamento, como eu já falei para você. O orçamento é onde está ali toda a gaveta, né, que eu abro ali, pego o dinheiro para poder gastar lá, né? Então, indo um pouquinho além do que a gente vai tratar aqui para vocês, nós temos chamado processo orçamentário das leis orçamentárias, o processo legislativo, onde o presidente da República é responsável por editar o projeto de lei orçamentária anual com as receitas e despesas, tá? Sem emendas parlamentares por enquanto. Nós temos aqui, então, que o projeto de lei é enviado ao Congresso Nacional até 31 de agosto, é enviado para uma comissão mista de orçamento para que haja aprovação nessa comissão mista, lembrando que até aqui não tem emendas, tá? Depois da comissão mista de orçamento, começam os deputados, inclusive aqui, a enviarem as emendas à comissão mista de orçamento. Então, nós temos o PELOA tramitando no Congresso, agora com as emendas que passaram por uma comissão mista de orçamento. E aí chega ao Congresso Nacional, que vai aprovar por maioria simples, em sessão conjunta, o projeto de lei orçamentária anual, enviando para o presidente da República até 22/12, para que ele sancione e promulgue e publique a lei. Lembrando que aqui nós temos as emendas parlamentares às receitas e às despesas governamentais. Ou vetar. Se for vetado, aí volta para o Congresso. Não é nosso interesse nessa aula falar desse processo legislativo aqui de cima, tá? Esse processo legislativo é considerado especial porque não tem casa iniciadora nem casa revisora. Artigo 66 da Constituição, os projetos de lei relativos ao PPA, LDO e LOA e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso em forma de regimento comum. Beleza. O que nos interessa aqui, pessoal, é isso aqui, as emendas parlamentares. É uma das primeiras coisas que falaram durante a pandemia, né, Covid, durante as enchentes lá do Rio Grande do Sul. Usar as emendas parlamentares, o valor delas, que são bilhões de reais, para enviar para as vítimas das enchentes. Como é que funciona isso? As emendas parlamentares em execução, não vamos entrar aqui no mérito também do processo de aprovação, tá? Mas em execução, lembrando que nós temos emendas de texto, emenda de receitas, emendas de despesas. As emendas de despesas nós temos de cancelamento, de apropriação e nós temos a de remanejamento. São essas duas aqui que nos interessam predominantemente, tá? Bom, imagina a lei orçamentária anual, que a gente acabou de ver, que tramita no Congresso Nacional, e agora, durante a execução, elas terão aqui, imposto, taxa, contribuição, aluguel e as emendas a isso aqui. Vão ter as emendas disso aí. E vamos ter pessoal, combustível, investimento, desastre, vai ter também desastre, não nesse nível, tá? Mas vai ter desastre, e as emendas a isso aqui, tá? As emendas dos parlamentares. Essas emendas, elas são divididas em bancada estadual e bancada individual. Qual é a grande característica comum delas? É que hoje, por conta das emendas constitucionais à Constituição, nós temos a obrigação. Então, elas são obrigatórias para a sua execução. Tá? Então, a partir do momento que foram aprovadas, passa para o presidente da República, o presidente da República é obrigado a executar. Beleza? As emendas de bancada estadual, como o nome já diz, são de todas as bancadas, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, Fortaleza, Ceará, Amazonas, Mato Grosso do Sul e etc. Ok? Só que as emendas individuais, elas podem ser dinheiro direcionado, ou seja, despesas, nós vamos falar aqui só sobre despesas, tá? Dinheiro direcionado a coisas da União, ou seja, a despesas da União diretamente, e aquelas direcionadas aos outros entes da Federação. Se forem para outros entes da Federação, elas podem ir por transferência especial ou transferência com fim preciso, ou com finalidade precisa. São essas aqui que nos interessam, tá? Qual a diferença das emendas individuais por transferência especial e com finalidade definida? Primeiro, tem carimbo? Tem destinação certa na hora que há a aplicação dessa emenda, ou na hora da aprovação dessa emenda? E precisa de convênio ou congêneres? Não para as especiais.
e sim para a finalidade definida. O valor aplicado, o valor pertence a quem? E o valor aplicado em programas de quem? No caso, o valor é aplicado pelo ente beneficiado nos dois casos, só que, no caso da especial, ele é aplicado para o ente beneficiado, ele aplica no que ele quiser. Então eu posso enviar uma emenda, geralmente para o meu estado, né, para o município que me representa, mas eu posso enviar para qualquer ente da federação, tá? E no caso de individual, ela é aplicada pelo ente beneficiado, beleza? Mas em algo que seja da União, em um programa da União. Ela é aplicada por ele, tá? Mas que seja de algo da União. O recurso integra o valor do ente beneficiado para fins de limite da despesa com pessoal e endividamento? Não, nos dois casos não inclui. Então, quando eu envio para eles não podem aumentar a despesa com pessoal baseado nesse valor recebido. Porque esse valor recebido é uma vez por ano. Pode ser que no ano que vem não tenha mais. E o beneficiado pode firmar contrato com cooperação da iniciativa privada? Cooperação com a iniciativa privada? Sim, só no caso especial. Não no caso individual, porque ele está aplicando em algo que seja da União. Então a União tem que ser chamada à cena, né? O limite mínimo para aplicação em despesa de capital, que é investimento, obras e material permanente, ou softwares. Sim, no mínimo 70%, tá? Salvo encargos referentes à serviço da dívida, e finalidade definida não tem esse limite. E infringe a priori o princípio da publicidade? No caso da especial, sim. Por isso que é chamado de orçamento secreto. Alguns autores chamam chamado agora de emenda PIX. Tá? Porque o dinheiro vai direto para o ente da federação, passando pelo ministério, mas vai direto para o ente da federação, e só lá que eu sei quando é que ele vai ser, o que ele vai ser feito, né, com esse dinheiro. No caso da finalidade definida, não. Não infringe, porque eu já sei a priori o que vai ser feito por aquele município, tá? Bom, como é que funciona então? As emendas individuais, elas podem ser aplicadas para outros entes da federação por meio de transferência especial, ou transferência com finalidade definida, ou com fim preciso. Pode ser que na sua prova, por conta da Constituição, caia assim, ó, transferência com fim definido. Ok, isso é a nomenclatura técnica, tá? Bom, olha só. Esse dinheiro, depois que é aprovado e entra em execução, ele vai para o Ministério. O Ministério entesoura esse valor que está aprovado lá, né? E vai liberando. Ele tem que liberar, porque assim, a obrigação de execução existe? Existe, mas não existe a obrigação de execução ali mensal. Né? O Ministério pode segurar o valor e liberar a partir de maio, junho, etc. Beleza? No caso da transferência especial, qual objeto será comprado? Qual objeto? Não tem esse objeto. Tá? É um valor que é enviado ao ente. Por isso que muitos autores dizem que é orçamento secreto, porque eu não sei o que vai ser feito com esse dinheiro. E aí o ente recebe esse valor e vai aplicar. Eu só vou saber. Quando é que eu vou saber o que vai ser feito com esse dinheiro? É quando eu aprovo o orçamento por meio da emenda ou quando o ente for aplicar? Só quando ele for aplicar. Então, quer dizer, passam meses e meses e meses sem eu saber o que vai ser feito com esse dinheiro. Lembrando que na transferência com finalidade definida tem um carimbo. Eu já sei o que esse ente vai fazer. E o que esse ente vai fazer? Eu sei que ele vai fazer uma coisa para a União. Tá? Lembrando que no caso do ente da federação, ele vai fazer uma coisa para ele. Então o dinheiro é dele, do ente da federação. No caso dos entes, no caso do transferência com finalidade definida, ou fim preciso, o dinheiro é do ente, mas ele aplica, no caso, em algo da União. Tá? Aí a pergunta se esses entes da federação aqui, ó, todos os parlamentares, todos os entes, né, aprovaram para os seus entes da federação ou a transferência especial, eles podem, durante a execução, não estou aprovando aí na LOA não, já aprovei, tá? E esses outros entes da federação, eu posso enviar esse dinheiro para o Rio Grande do Sul? Lembrando que já tem alguma coisa para o Rio Grande do Sul, mas muito pouco, né? Porque são poucos parlamentares lá. Posso ou não posso? Será que pode? Vamos lá. O que diz, então, as primeiras impressões dos parlamentares que deram, né, digamos assim, essa solução de pegar parte do valor das emendas de transferência especial, que não tem finalidade definida ainda, e transferir para o Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. A transferência especial vira uma despesa orçamentária, pessoal. Aqui é uma despesa orçamentária, tá? É uma despesa orçamentária, fruto da emenda, mas é uma despesa orçamentária. E a transferência com finalidade definida, com fim preciso, não nos interessa por enquanto, tá? Porque como ele tem fim preciso, não tem como você fazer muita coisa com ele. Bom, ele é alterável esse valor? Em regra, não. Por quê? Porque a despesa orçamentária, como qualquer outra, não é alterável. Agora, sim, ela é alterável se houver transposição, remanejamento e transferência.
segundo o artigo 167 da Constituição, são vedados. Inciso 6º, a transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Como as emendas já estão no orçamento, elas viram despesas orçamentárias comuns, entendeu? Então, como elas viram despesas comuns, se o parlamentar quiser que o dinheiro dele, que vai para aquele ente da federação, que eu não sei o que vai ser feito, ele transfira para outro ente, em tese aqui, por analogia, seria de um órgão para outro, né? Pode, desde que ele aprove outra lei, transferindo esse poder de usar esse valor. Lembrando que o TRT, que é transposição, remanejamento e transferência, de uma categoria de programação para outra, e não de um órgão para outro, poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade de prévia autorização legislativa. Ou seja, se dentro dessas emendas tiverem algo assim, que seja de ciência, tecnologia e inovação para o Rio Grande do Sul, esse remanejamento não precisa passar pelo crivo do Legislativo novamente. Ele não precisa de prévia autorização legislativa. Está imune essa autorização legislativa. Lembrando que, de forma análoga, eles querem pegar, pessoal, não questão de emenda, né? Vou até tirar esse seta daqui, mas a questão da despesa do fundo eleitoral. Isso aqui é tudo informações oficiais, tá, gente? Foram deputados e senadores que falaram isso, tá? Não significa que, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, exista isso, tá? Nem essa transposição, remanejamento e transferência, nem essa distribuição do fundo eleitoral. Eles falaram, eleitoral, se não me engano, que 30% do fundo eleitoral deveria ser destinado às enchentes do Rio Grande do Sul, às vítimas das enchentes, tá? Seria a mesma coisa aqui, fazer um remanejamento, uma transposição e uma transferência, tá? Lembrando mais uma vez, no momento que você está assistindo esse vídeo, pode ser que isto não esteja aprovado ainda, ou que isso nem esteja aprovado, tá? Do caso do fundo eleitoral. Isso aqui que eu acho que está mais perto de acontecer, que são as transferências especiais, que são as transferências da União, por emenda individual, para outro ente, para que esse ente aplique no que ele quiser lá. Eu só vou saber o que vai ser feito quando ele for aplicar. Diferentemente da transferência com finalidade precisa, com fim preciso, que eu já sei lá a priori o que vai ser feito, ainda que seja por outro ente, mas que eu sei o que vai ser feito. Já sei qual o programa, já sei qual é a despesa que vai ser feita. Tudo bem? Então, caso o parlamentar autorize a transposição, remanejamento e transferência de uma despesa fruto de emendas individuais, pode acontecer isso para as vítimas do Rio Grande do Sul. E aí o aporte de bilhões de reais, que já foi dito pelo governo federal, pode ter um aporte maior de outros milhões de reais desse valor que será transferido dessas emendas individuais de transferência especial, na qual eu só vou saber o valor quando o ente for aplicar esse dinheiro. Beleza? E assim encerramos nossa aula. Espero que eu tenha esclarecido para vocês, né, se você já tenha visto em algum lugar reportagens sobre isso. E quero convocar vocês, né, pessoal, de você repartir esse conhecimento com seus colegas, né? Repartindo, né, compartilhando esse vídeo aí nos seus grupos, com seus amigos aí, para que eles conheçam na forma legal o que é falado aí na mídia pelos parlamentares. Lembrando que tudo que a gente está trazendo aqui talvez não exista ainda, vão ter vários vídeos que tem coisas que já existem, tá? O governo pode agir amanhã, que já tá na legislação. E tem coisas que são apenas levantadas pelos parlamentares. E eu estou trazendo para você tanto que é levantado, que pode ser feito ou não, e o que já está aí regulamentado pela legislação brasileira, tá? Nesse vídeo aqui a gente trouxe uma coisa que foi levantada, que eu acho bastante saudável ser repartido, é um ano aí, né? Não vai ser toda a vida, essa repartição desse valor dessas emendas individuais, chamado orçamento secreto, que ninguém sabe o que vai ser feito com esse valor, melhor enviar para as enchentes lá do Rio Grande do Sul, para ele aplicar lá, né, na melhoria da vida das pessoas, que está muito complicado lá, beleza? Nos próximos vídeos eu vou trazer coisas também que já foram levantadas, coisas que já estão na legislação, trazendo aí como pano de fundo a tragédia do Rio Grande do Sul, usando, né, a nossa matéria para mostrar para vocês, demonstrar para vocês como a nossa matéria é utilizada para sanar essas situações essas questões mais insólitas, incomuns, né, que a AFO
tá ali sempre estudando e abarcando o conhecimento academicamente para que realmente as coisas sejam aplicadas de forma correta, proba, honesta, moral, legal e etc. Que não tenha lá no futuro questionamentos jurídicos, etc, etc. Beleza? Fico muito feliz de você estar aqui com a gente assistindo esse vídeo. Espero ter ajudado vocês aí nessa caminhada. Também isso ajuda na sua preparação para concurso público, sem dúvida nenhuma, tá? Como eu já falei para vocês, espero que vocês compartilhem esse vídeo, curtam, comentam, né? Coloque aí abaixo também quais são os temas que você quer ver em relação a esse procedimento que a gente está usando aqui, beleza? Fico muito feliz pela sua presença, bons estudos a todos e até a próxima.